Oi, meu irmão, minha irmã. Alô. Estamos aqui nesse 44º dia da nossa mistagogia, na companhia de São Leão Magno, nessa nossa última semana de preparação para Pentecostes. Vamos ver então o que São Leão Magno reservou para nós no dia de hoje. O velho e o novo é o tema da nossa meditação nesse 44º dia. Ó tremendo poder da cruz, diz São Leão Magno. Ó glória inefável da paixão. Eis o tribunal do Senhor, o julgamento do mundo e o poder dos crucificados. Pois você desenhou todas as coisas para si mesmo, Senhor. E quando você estendeu suas mãos para um povo incrédulo e rebelde, o mundo inteiro foi finalmente trazido para confessar sua majestade. Nesse trecho, nós vemos São Leão Magno proclamando o poder daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz ao morrer por nós. Nós não temos noção do que significa nós termos o Filho de Deus morrendo por nós numa cruz. Imagine, por maior que seja o seu pecado, por maior que seja o seu pecado, o fato de que o único Filho de Deus, santo, perfeito e imaculado, achou que você merecia que ele morresse na cruz no seu lugar para pagar pelo teu pecado. É algo que automaticamente neutraliza toda a condenação que Deus Pai poderia ter por você. Porque, por maior que o seu pecado, ele nunca será maior do que o sacrifício que Jesus fez por você. É isso que São Leão Magno está querendo dizer nesse trecho, nessa oração que nós acabamos de ouvir. E aí ele continua: Você desenhou todas as coisas para si mesmo, Senhor, quando todos os elementos combinados para pronunciar o julgamento sobre o crime de sua crucificação, quando as luzes do céu estavam escurecidas e o dia se transformou em noite e a terra foi abalada por choques incomuns, a criação se recusou a servir à ação perversa. São Leão Magno está falando aqui do que aconteceu no momento que Jesus morreu. O céu escureceu e o dia se transformou em noite, como se houvesse grandes trevas, a terra estremeceu, e nós sabemos o que resultou de tudo isso. São Leão vai continuar a nos narrar. Você desenhou todas as coisas para si mesmo, Senhor, pois o véu do templo foi rasgado em dois, e o Santo dos Santos não existia mais para sumos sacerdotes indignos, de modo que o sinal foi transformado em verdade, profecia em manifestação e a lei no Evangelho. Maravilhoso isso, meu irmão, minha irmã. O que São Leão está dizendo é: quando o véu do templo se rasga, aquilo que era de acesso restrito para os sumos sacerdotes, que eram indignos, passou a ser algo comum e disponível para todo mundo. Contemplar o sagrado, estar na presença do que é santo, poder tocar o que é divino. Todos nós temos acesso a isso agora, porque esse véu que separava, ele já não existe mais. O que aconteceu então é que o que era apenas um sinal se transformou uma verdade acessível para todo mundo. O que era apenas uma profecia esperada se tornou algo que estava acontecendo naquele instante, sendo vivido por todo mundo. E o que era lei se converte num evangelho a ser pregado, a ser amado e a ser vivido. E aí ele continua: Você desenhou todas as coisas para si mesmo, Senhor,
de modo que o que antes era feito obscuramente, dentro do templo na Judéia, onde poucos olhos podiam ver, agora pode ser celebrado em todos os lugares e pela piedade de todas as nações, em um ritual completo e aberto. Vejam quanta coisa a morte de Jesus naquela cruz conquistou para você, meu irmão. É algo incomensuravelmente divino. Por enquanto, há um posto mais nobre que os levitas, que eram os sacerdotes. Há anciãos de maior dignidade que os sacerdotes, uma unção mais sagrada, porque a sua cruz, Senhor, é fonte de todas as bênçãos, fonte de todas as graças. Através dela, os crentes recebem força por fraqueza, glória por vergonha, vida por morte. Então, o que São Leão está dizendo aqui é: antes só quem era levita podia ser sacerdote. Pelo batismo, nós hoje todos somos uma nação régia, um sacerdócio santo. Nem todos somos chamados a um sacerdócio ministerial, mas fazemos parte do sacerdócio comum, o sacerdócio batismal. Pela cruz sagrada de Cristo, não só aqueles que eram os anciãos, o colégio dos anciãos, são considerados detentores da verdade de Deus, mas a cada um de nós é dado conhecer e amar a esse Deus que nos ama e nos conhece. Pela sua cruz, muitas bênçãos nos foram dadas e através dela tudo mudou. Quem era fraco se fez forte. Quem vivia na vergonha sobre o seu próprio pecado alcança a glória. Quem era morto alcança a vida. Lindo isso, né? Agora que a variedade dos sacrifícios de animais cessou, a oferta do seu corpo e do seu sangue cumpre todos os muitos tipos de oferta. Antes, se você olhar o Antigo Testamento, o judeu tinha uma listagem de sacrifícios para fazer. A maior parte deles envolvendo o sacrifício de pequenos animais, pombinhos, rolinhas, cordeiro, bois, cabritos, ovelhas. Com Jesus Cristo, com o sacrifício dele na cruz, nenhum outro sacrifício precisa ser oferecido, a não ser o do pão e do vinho, que vai se converter no corpo e no sangue, na alma e na divindade de Jesus Cristo. E aí São Leão explica por quê. Você, Senhor, é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e, portanto, aperfeiçoa todos os mistérios em si próprio. Então, não preciso mais de pombinhas, de rolinhas, de cordeiro, porque o sacrifício perfeito que lava o meu pecado já foi feito na pessoa de Jesus Cristo. Como um sacrifício é feito em vez de muitas vítimas, e não há apenas um reino, mas muitas nações. Então, um historiador diz que numa celebração da Páscoa judaica, podia ser no último, único dia 2.500 cordeiros sendo sacrificados para purificar uma única nação, os judeus. Hoje, um único cordeiro é sacrificado, Jesus Cristo, num sacrifício incruento nas missas. E esse sacrifício vale para todas as pessoas que já viveram, para todas as pessoas que vivem e para todas as pessoas que viverão, independente de cor, de raça, de credo, de gênero, ou o que quer que seja. Todas as nações. O que podia ser mais estável? O que podia ser mais firme do que essa palavra em cuja proclamação as trombetas dos Antigos e Novos Testamentos ressoam juntos, à medida que os escritos das testemunhas antigas se combinam com o ensino do Evangelho? O que ele está dizendo é que a verdade do Antigo Testamento e a verdade do Novo Testamento estão em perfeito acordo com relação a isso. Cristo é o Salvador da humanidade.
para as páginas de ambos, o Antigo e o Novo Testamento, tudo se confirma. O Messias, o enviado de Deus, veio e pagou o preço do nosso pecado. Aquele que havia sido prometido antes, sob véu dos mistérios, foi exibido de forma clara e conspicuamente no dia de sua transfiguração, no esplendor atual da sua glória. Porque, como diz João, a lei foi dada a Moisés, graça e verdade vieram através de Jesus Cristo. Nele estão o cumprimento da promessa da profecia e dos preceitos da lei, pois por sua presença ele ensina a verdade da profecia e pela graça ele possibilita que se cumpram os comandos dos mandamentos. Muito lindo o que São Leão nos fala também. Em Jesus Cristo, tanto o Antigo Testamento prometido pelos profetas, quanto o Novo Testamento se realizam, alcançam o seu apogeu. Toda a Escritura se cumpre, toda a graça é alcançada, toda a bênção nos é dada em Jesus Cristo. Deixe todos a fé de todos, deixe todos a fé de todos serem estabelecidos de acordo com a pregação do Evangelho mais sagrado, e que ninguém se envergonhe da cruz de Cristo, através da qual o mundo foi redimido. Um pouquinho de errinho de tradução aqui, mas deixe que a fé que todos recebemos de todos, do Antigo e do Novo Testamento, alimente a fé de todos nos nossos dias atuais, sobre o alcance da salvação que Jesus alcançou na cruz. Para rezarmos então, meu irmão, já não há mais véu. O que antes era feito obscuramente em apenas um templo na Judéia, agora pode ser celebrado em todos os lugares, à vista de todos, de uma forma completa e alcançável por todas as nações. Sua cruz é a fonte de todas as bênçãos, a fonte de todas as graças, e através dela os crentes recebem a força. A glória substitui a vergonha e a vida substitui a morte. O sinal foi transformado em verdade. O que antes era esperança se torna realidade. A profecia se realiza. A lei se converte no Evangelho. Para você guardar, meu irmão, você é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você, São Leão, falando para Jesus Cristo. E, portanto, aperfeiçoa todos os mistérios em si próprio. Mas, se quando comungamos nos tornamos outros Cristos, então nós temos que ser Cordeiros de Deus na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. Nós temos que ser a ponte que liga aqueles que ainda estão nas trevas, para que eles possam conhecer a luz. Cabe a nós dizer quem é o nosso pastor, para que as ovelhas perdidas que ainda não são desse rebanho possam se juntar para realizar a profecia final de Jesus, de que um dia seremos um único rebanho, guiados por um único pastor. E esse pastor não sou eu, não é você, mas é o próprio Cristo. Para você praticar, então, não despreze o Antigo Testamento. Ele é a primeira e a maior parte da Bíblia Sagrada. Lá, você encontra palavras inspiradas por Deus, só que lá veladas, sobre um véu de mistério. Mas lembre-se, com a morte de Jesus na cruz, o véu foi rasgado. E o que antes era mistério, agora é revelado. Então você pode entender, com a ajuda do Espírito Santo, todo o conteúdo do Antigo Testamento. Então, encontramos na promessa de Cristo e sua cruz a verdade e a Eucaristia. A fé, para nós, eleva, ou seja, retira, afasta o véu,
se a gente se comprometer a estudar, sustentados por uma disciplina e pela oração. A graça do Espírito Santo vai nos ajudar a entender aquilo que ainda é oculto para nós. Promete essa semana, hein? Muito bem. Vamos deixar cair a ficha da semente de tudo que a gente escutou. Amanhã nos encontramos para mais gotas de tesouro de São Leão Magno para fechar a nossa semana. Fique com Deus. Espero você.